de casa, pode chegar que aqui tem prosa boa. Eu sou nascido e criado na roça, criado com leite no curral, café no coador e história contada à meia luz do lampião. Desde pequeno escuto os causos que meu avô contava lá na varanda, nas noites que o céu estava limpo e o silêncio da mata era quebrado só pelo uivo de algum bicho que nem nome tinha. Ele dizia: menino, o mundo é cheio de coisa que a gente não vê, mas que sente. E o dia que você parar de sentir é porque já está perto demais. Essas palavras me grudaram no peito, feito cipó em cerca velha, e agora chegou minha hora de repassar. Nesse canal aqui, vou abrir meu baú de lembrança e dividir com vocês os causos mais arrepiantes, mais assombrados e mais cabulosos que já passaram por essas bandas. É a história de mula sem cabeça, de menino que sumiu no milharal e voltou falando latim, de Pedro Malazarte, que enganou até o próprio diabo, e de gente que jurou nunca ter medo. Até escutar um nome que não devia. Aqui não tem invenção, não. É o que me contaram, e se contaram é porque tem um fundo de verdade. Então se ajeita aí, pega tua caneca de café, acende uma vela se a luz cair e se inscreve nesse canal. Porque toda semana eu vou trazer um causo novo. E pode acreditar, quem ouve um causo de verdade nunca mais dorme igual. Bom demais da conta? Então simbora, que a noite é longa e o mato é espesso. E como dizia meu avô, o medo só respeita quem respeita o mistério. Ah, mas se eu te contasse o que aconteceu naquela noite, lá no sítio do Pedro Malazarte, você talvez duvidasse. Muita gente duvida, até hoje. Mas quem mora em roça antiga, cercada de mata virgem e caminho batido por alma velha, sabe que tem coisa que não se explica com palavra de gente, só com arrepio na espinha. A noite começou diferente. O céu estava fechado, pesado, sem estrela nenhuma, e a lua escondida parecia que tinha medo de olhar para baixo. O vento assobiava fino entre as frestas da casa, fazendo a porta bater como se alguém estivesse tentando entrar. E justo nesse dia, Pedro estava sozinho. A mulher tinha ido para a cidade visitar a irmã doente e os filhos estavam tudo dormindo lá pras bandas do tio Zeca. Ele ficou para cuidar dos bichos. Só que o que veio naquela noite, minha amiga, não era bicho que se conhece. Lá, às 11 da noite, Pedro ouviu um estalo seco vindo do paiol. Parecia madeira quebrando. Ele achou que era gambá ou algum tatu revirando os sacos de milho. Pegou a lamparina, o facão de cabo gasto e foi indo com o passo calmo de quem conhece cada palmo daquele chão. Só que, quando chegou perto do paiol, o cheiro mudou. Um fedor forte de vela queimada, misturado com terra molhada e defunto velho, invadiu tudo. Um cheiro que grudava nas narinas e não saía nem com reza brava. O portãozinho do paiol estava entreaberto, mas ninguém tinha arrombado. Ele empurrou devagar e a luz da lamparina dançou na parede de barro, revelando uma coisa que até hoje ele nunca conseguiu explicar direito. No canto, perto dos sacos de milho, tinha uma figura agachada. Parecia gente, mas o corpo era todo torto, o pescoço pendurado de lado, como se tivesse quebrado, igual boneco de pano jogado fora. E os olhos, os olhos, brilhavam num vermelho opaco como brasa apagando. Pedro congelou. Disse que tentou rezar, mas a voz não saía. A coisa levantou devagar, rangendo os ossos, e foi andando na direção dele. Não andava como gente. Os pés nem tocavam direito o chão. O Pedro, homem acostumado a matar porco e enfrentar onça, sentiu o medo subir pela espinha como formiga no tronco. Ele virou as costas e correu.
tropeçando na própria perna, derrubando a lamparina que se apagou de vez. Atrás dele, só o silêncio. E o som de madeira estalando mais uma vez. Diz que ele ficou a noite toda trancado em casa, ajoelhado com o terço da mãe na mão, rezando o que lembrava. Quando o dia clareou, foi lá ver. E não tinha mais nada, mas o cheiro ainda estava lá. E os sacos de milho tinham marcas de mão. Uma mão magra, longa, como se fosse feita só de osso e couro. Desde então, ninguém mais vai no paiol à noite naquele sítio. Pedro mandou fechar tudo com corrente benta e cruz de arruda na porta. Mas dizem que, em noite sem lua, ainda dá para ouvir o som seco, da madeira quebrando bem no fundo da mata. Porque tem coisa, minha filha, que não é para ser vista, só sentida. E tem alma penada que não descansa, porque carrega a dor do que fez ou do que sofreu. E às vezes ela volta, só para lembrar que o mundo dos vivos e dos mortos divide a mesma cerca, só que a gente finge que não vê. Agora escuta o que eu vou te dizer. Depois daquela noite esquisita no paiol, o Pedro Malazarte ficou mudado. Não era mais o mesmo. Continuava indo no roçado, dando comida para os porcos, mas o olhar dele estava longe, perdido, como se visse coisa que ninguém mais via. E ele via, viu? Só não falava muito, mas eu sei, porque eu estava lá quando tudo recomeçou, numa outra noite escura, só que dessa vez com trovão no céu e silêncio na terra. Era sexta-feira, véspera de lua nova, dia em que até o galo canta mais baixo. A mulher do Pedro já tinha voltado da cidade, mas não aguentava mais dormir naquela casa. Disse que toda noite sonhava com uma sombra parada no pé da cama. E o pior, quando acordava, a sombra ainda estava lá, imóvel, observando. Ela foi embora para casa da irmã, jurando que só voltava se benzesse tudo com padre, pastor e mais uns 3 rezador. Pedro ficou, teimoso. Disse que a casa era dele, que quem tinha que sair era o que estava assombrando. Foi aí que decidiu encarar de frente o que quer que fosse. Naquela noite, ele acendeu vela em cada canto da casa. Deixou a lamparina no chão, bem no centro da cozinha, onde o piso de madeira ainda tinha as manchas de umidade do tempo antigo. E aí fez uma coisa que ninguém teve coragem de fazer antes. Abriu o velho baú do bisavô, guardado no quartinho dos fundos. Um baú que ninguém mexia desde 1910, desde o dia que o bisavô desapareceu no mato sem deixar vestígio. O que ele encontrou lá dentro mudou tudo. Lá, enrolado num pano encardido de sangue seco e barro, estava um livro, mas não era livro comum não, era grosso, encapado com couro de bicho que ninguém soube dizer qual era, e amarrado com 3 voltas de corda. Tinha símbolos que não era português nem latim. Parecia bicho riscando o tronco de árvore com unha. Mesmo assim, Pedro, curioso como só, resolveu abrir. E foi aí que as lamparinas apagaram. Todas, de uma vez só. A casa ficou mergulhada num breu que sufocava até o som. Nem sapo coachava, nem cachorro latia. E o cheiro... o cheiro voltou, mais forte. Era de podridão, de coisa guardada por séculos, de cova rasa mexida. Pedro sentiu o ar pesar. O livro estava ali, aberto na página de um ritual. Só que não. Era de invocação, não. Era de libertação.
Diz que era para livrar a terra de uma maldição antiga, lançada ali mesmo, naquele solo, pelos primeiros moradores, gente que tinha feito pacto por colheita farta, por chuva fora de época, por boi gordo. E pagaram caro. Só que a dívida nunca foi quitada. Ficou no sangue da terra e estava cobrando. Na leitura do ritual, tinha que falar um nome esquecido, apagado da história, mas que estava ali desenhado em símbolos. Pedro pronunciou, mesmo sem saber, e quando falou, o chão tremeu, a casa gemeu, e do lado de fora uma árvore caiu com estrondo, a porta se escancarou sozinha, e no batente apareceu ele, o mesmo vulto do paiol. Só que agora estava mais claro. O corpo era humano, mas os olhos não tinham mais alma. E a boca, costurada com fio de arame enferrujado. Ainda assim, ele ria. Uma risada seca, sem som, só vibração. Pedro segurou o livro com força, leu o resto do ritual com a voz tremendo, enquanto as velas reacendiam sozinhas, uma a uma. E então, silêncio. O vulto sumiu. O livro se fechou com um estalo e Pedro caiu de joelhos. Desde aquele dia, ninguém mais viu a sombra. Mas Pedro passou a andar com o livro debaixo do braço. Não empresta, não mostra. Diz que aquilo é a garantia de que o sítio não vira a entrada do inferno de novo. Mas escuta bem. Toda sexta-feira de lua nova, ele dorme no paiol e deixa a porta entreaberta, como se esperasse visita, porque tem pacto que, mesmo desfeito, deixa rastro. Dizem que o passado, quando é escavado fundo demais, solta coisa que devia ficar enterrada. E é justamente isso que aconteceu no sítio do Pedro Malazarte, porque depois daquele ritual com o livro, a sombra sumiu. Mas a terra começou a reclamar. Vendas apareciam sozinhas no solo seco, como se algo de baixo tentasse respirar. Os bichos ficavam agitados à noite, e mesmo com o céu limpo, o vento soprava do lado errado. Frio, vindo do leste, trazendo um sussurro que não era de gente viva. E foi então que Pedro decidiu ir atrás da única pessoa que poderia explicar o que de fato estava acontecendo. Dona Nair do Rio Fundo, uma benzedeira que morava no alto do morro, numa casa feita de taipa e oração. Dona Nair não era mulher de muita conversa. Vivia só, com um gato preto sem olho e uma samambaia que nunca murchava, mesmo sem água. Reza a lenda que ela era filha de uma mulher que foi queimada como bruxa em 1912, quando tentaram expulsar as forças que os antigos donos do sítio invocaram. E o mais estranho, o nome da mãe dela estava escrito em letras tortas, na última página do livro que Pedro encontrou. Ele chegou na casa dela ao meio-dia, quando o sol estava firme no céu e a sombra mal se arrastava no chão. Bateu palma, esperou, e quando ela abriu a porta já foi dizendo: "Trouxe o peso nas costas, né? E abriu o livro, né?" Pedro engoliu seco. Não tinha contado a ninguém. Dona Nair mandou ele entrar, acendeu 3 velas pretas e jogou folha de arruda no chão. O gato rosnou e a samambaia envergou para longe de Pedro. "Esse livro é selo de pacto, moço," ela disse enquanto passava um galho de alecrim no ar. "Quem abriu ele, abriu também a dívida antiga. Isso aí não é só sombra, é cobrança." Ela contou que em 1888, os primeiros donos daquele terreno, antes mesmo do bisavô do Pedro, fizeram um pacto de colheita com o sem-pele, um espírito antigo dos tempos em que a terra ainda era vermelha e o Mato Grosso tomava conta. Ofereceram 3 coisas: uma noite de sangue de bicho, um nome de criança para sacrificar no futuro e segredo eterno. Mas alguém quebrou o segredo.
Um velho roceiro, ainda em 1902, tentou contar a história num confessionário. E no outro dia, foi achado com a boca cheia de terra, os olhos virados e a mão segurando um crucifixo de cabeça para baixo. Desde então, o espírito nunca mais descansou. Pedro perguntou se tinha como fechar isso. Dona Nair respondeu que sim, mas que para isso precisava do objeto do pacto, o único item físico usado no ritual original. Disse que estava enterrado num canto do sítio, onde o mato nunca crescia, nem formiga passava. Pedro, assustado, disse que sabia onde era. Tinha um pedaço perto do velho poço que sempre ficava seco, mas que ninguém conseguia encher com balde. Nenhum, por mais que chovesse. Na noite seguinte, eles foram até lá. Chegando no lugar, Dona Nair jogou farinha de milho em círculo e acendeu mais velas. Pedro começou a cavar com uma enxada antiga e logo ouviu um som metálico. Era uma caixinha de ferro, enferrujada, trancada com arame e cera preta. Quando abriram, encontraram um boneco feito de couro cru, com a boca costurada, igual à sombra. Mas o pior, no peito do boneco estava bordado o nome Pedro Malazarte, costurado em linha vermelha. Dona Nair gelou. Não é você, é teu sangue. O nome foi prometido muito antes de você nascer. A terra começou a tremer, e uma névoa subiu do chão como fumaça de vela molhada. O boneco pegou fogo sozinho, e de dentro da fumaça, os antigos começaram a surgir. Figuras empoeiradas, de olhos fundos, roupa colonial, chapéu de palha podre e pele transparente. Um deles apontou para o Pedro. Outro abriu a boca e, em vez de som, saiu um lamento de 1000 vozes juntas. Dona Nair ergueu os braços e gritou uma reza em tupi antigo, com voz que não era só dela. As velas estouraram e o chão engoliu o boneco. Silêncio. De novo. Mas Dona Nair caiu desacordada e, antes de apagar, disse: a dívida não acabou. Ela só mudou de forma. Desde então, Pedro não dorme mais. A cada 3 dias, ele escuta batida na porta do paiol. E agora não é sombra, é gente, que já morreu. Chamaram o padre por desespero, não por fé. Era o que se dizia em voz baixa pelos arredores do sítio, onde os moradores já evitavam até passar pela estrada de terra batida que dava para a Porteira Velha. Pedro Malazarte, que sempre foi descrente, precisou engolir o orgulho e admitir. O que rondava o sítio dele não era mais sombra, nem lenda. Era presença, pesada, fria. Acordava ele de madrugada com sussurros em língua que a boca humana não devia saber. As portas batiam sozinhas, o gado nascia morto, e na última semana uma das galinhas foi achada no galinheiro. Sem olhos e com o pescoço torcido ao contrário, sem um pingo de sangue no chão. Era como se algo tivesse levado, mas não para comer, para marcar território. Foi então que chegou o padre Albino, um homem alto, de batina simples, olhar cético e jeito de quem já tinha visto coisa demais. Ele não era padre de missa e coral. Era de livro antigo, de latim e óleo santo. E antes de aceitar ir até o sítio, passou uma noite lendo os arquivos da diocese, onde encontrou uma carta escrita por outro padre, datada de 1914, que mencionava o mesmo local. A terra treme. À noite, o ar é pesado e as crianças sonham com dentes caindo do céu. Nada ali cresce, exceto o medo. Padre Albino chegou numa manhã fria, quando a neblina ainda grudava na pele. Pedro esperava na varanda, suando mesmo com o frio. O padre tirou do bolso um rosário de madeira escura, feito com contas talhadas à mão, e ao pisar dentro do terreno,
murmurou. O chão aqui carrega promessa quebrada. Entraram na casa. Dona Nair, ainda fraca depois do último confronto, estava deitada num quarto ao fundo, olhos fechados, respirando como se puxasse o ar por um funil. Pedro contou tudo que lembrava: o livro, o boneco, o nome costurado, os mortos que vinham buscar a dívida. O padre escutava calado, mas quando Pedro mencionou o boneco pegando fogo sozinho, ele interrompeu. Fogo que nasce sem chama é sinal de contrato espiritual. Isso é magia de sangue. Padre Albino pediu para ver o lugar onde o boneco foi desenterrado. Foram juntos. Chegando lá, o padre ajoelhou e começou a orar em latim. O chão, como resposta, tremeu levemente. As folhas secas do mato se agitaram sem vento. E então um corvo apareceu, mas não era um corvo comum. Tinha olhos vermelhos e patas com 6 dedos. Pousou no galho mais alto e ficou ali, encarando. O padre levantou e disse: Isso não é apenas assombração. Isso é um guardião, de pacto. Foi deixado para vigiar o que não devia ser mexido. Naquela noite, ele preparou o ritual. Fez um círculo com sal grosso e carvão, acendeu 4 velas brancas em cada canto da casa, e no centro colocou um espelho antigo, com moldura de ferro. Era uma janela de revelação, segundo ele. Quem olha ali dentro enxerga o que o espírito enxerga. Pedro relutou, mas concordou. Sentaram-se frente ao espelho. O padre começou a entoar a oração de São Bento e o espelho começou a embaçar, mas não era vapor. Era algo de dentro do vidro que sujava. Manchas escuras surgiram como se mãos estivessem prensadas do outro lado. E então a imagem surgiu. Uma figura encapuzada, sem rosto, só vazio e olhos que não piscavam. Atrás dela, fileiras de gente com os olhos costurados, todos usando roupas de outra época, segurando lamparinas apagadas. A figura apontou pro espelho. Pedro arregalou os olhos. Ela segurava o mesmo livro que ele achou, mas com a capa completamente queimada agora. Esse é o cobrador, sussurrou o padre. E ele já sabe que você quer cortar a corrente. Na mesma hora, uma das velas se apagou sozinha. E a sombra começou a sair do espelho, como se o vidro fosse líquido. Pedro tentou correr, mas o padre puxou o rosário e jogou o óleo santo na direção da fumaça. A figura se dissipou com um grito agudo que fez o telhado estremecer, mas a paz durou pouco. Do quarto de Dona Nair veio um gemido. Quando chegaram lá, ela estava sentada, olhos abertos, mas com a voz de outra pessoa. Uma voz masculina, grossa, que disse: Vocês interromperam o ciclo, mas a dívida foi herdada. O sangue novo pagará. O padre entendeu. O pacto não era só com Pedro, era com a linhagem. E a filha de Pedro, nascida 2 anos antes, carregava agora o risco. A presença queria ela. Padre Albino decidiu que não bastava exorcizar. Tinha que selar. E para isso, precisava de um último item. O sino do templo velho, que ficava na capela, em ruínas a 3 léguas do sítio. Era um sino feito com liga de prata e ferro bento, fundido por monges em 1801 e enterrado junto com os ossos de mártires. Era a única coisa capaz de acordar o que é santo e expulsar o que é sem nome. A estrada até a antiga capela era mais do que caminho de terra. Era a linha entre o mundo dos vivos e o dos que não descansam. Pedro Malazarte, que já enfrentou o coronel ganancioso, jagunço armado e até o próprio diabo em lenda passada,
Agora, tremia ao lado do velho padre Albino, pois o que estavam para buscar não era relíquia, era arma contra o que dorme no escuro e cobra os pactos não pagos. A capela se escondia no alto da Serra dos Quatro Silêncios, onde nenhum pássaro canta, nenhum rio corre e até o vento parece sussurrar orações ao contrário. Construída por monges que fugiram de um incêndio numa ordem da Espanha, ela foi erguida em 1822, com pedra negra e cruzes enterradas de cabeça para baixo ao redor. Diz a história que era lugar de penitência, onde os padres vinham para morrer em jejum, purgar seus pecados e fechar as portas do inferno que se abriam debaixo do altar. O sino lá dentro só deveria tocar uma única vez, quando a linha entre o céu e o abismo se tornasse tênue demais. Quando chegaram, Pedro estranhou o ar seco, o cheiro de enxofre que vinha do chão rachado ao redor da capela. O padre, porém, estava calmo, segurando um antigo grimório em latim, amarrado com corda de couro e cruzes de cipreste. Eles passaram pela porta carcomida e entraram num salão gelado, onde bancos apodrecidos e estátuas sem rosto os observavam. No alto pendia o sino, escuro como carvão, mas com brilho prateado nas bordas, como se tivesse chorado prata. Ao pisar no altar, o padre leu as palavras do ritual. Non timebo malum, quia tu mecum es, et clamor justorum, insonum metalli sacri. Dissipabi eus, não temerei o mal, porque tu estás comigo, e o clamor dos justos no som do metal sagrado os dissipará. Mas assim que ele terminou, as paredes começaram a escorrer líquido negro. Era como se a capela estivesse sangrando memórias. E então surgiu ele, um homem sem sombra, vestindo batina rasgada, pele fina como papel e olhos como carvões vivos. Padre Clemente, murmurou Albino, reconhecendo o antigo sacerdote que desapareceu há mais de 100 anos tentando tocar o mesmo sino. O espectro falou com voz dupla, como eco em poço fundo. O som do sino tem preço. Um deve ficar em silêncio eterno para que o outro fale. Pedro entendeu. Alguém teria que morrer ali para ativar o sino. O sangue de um vivo teria que selar o metal. Era o preço. Albino encarou Pedro, e antes que o cabra dissesse uma palavra, o velho puxou da batina um pequeno punhal prateado, olhou para o céu rachado pelo teto e disse: Cada geração precisa de um tolo para guardar a esperança. Que hoje esse tolo seja eu. E cravou a lâmina no próprio coração, ajoelhando-se diante do sino. No exato momento em que seu sangue tocou o chão de pedra, o sino soou sozinho. Um som agudo, sagrado, que ecoou pela serra inteira, rompendo véus, invisíveis, quebrando contratos de trevas e fazendo os corvos despencarem do céu. No sítio, a filha de Pedro acordou sem febre, sem pesadelo, sorrindo como se tivesse nascido de novo. O espelho rachou, a sombra fugiu pela chaminé e nunca mais voltou. Mas a paz tem limite. Nos dias que seguiram, Pedro enterrou o padre atrás da capela, como manda a velha tradição dos guardiões. Mas à noite, quando voltava para o sítio, escutou o sino tocar de novo. Só uma vez. E soube. O preço foi pago, mas a porta ainda range. A névoa não esperou o amanhecer. Naquela madrugada seguinte, ao sino dobrar pela segunda vez, o sítio inteiro acordou calado, como se a própria terra prendesse a respiração. Nem os grilos ousaram fazer seu concerto, nem o galo cantou.
Pedro, Malazarte, acostumado à vigília dos assombrados e às mentiras da carne e do espírito, sabia bem. Quando o mundo cala, é porque algo fala do outro lado. Ele acendeu o lampião e subiu de novo a trilha da serra. O corpo do padre Albino, que ele tinha enterrado com pedra, prece e cruz de madeira, estava virado do avesso. A terra se mexera por dentro. A cruz rachou, e gravado a faca no tronco seco de um cedro próximo, apareceu o aviso. O sino tocado 2 vezes não chama salvação, ele chama resposta. Era o que o velho padre temia. O sino não apenas selava, ele acordava. Aquela capela, construída com pedra negra trazida das ruínas de um monastério amaldiçoado em Portugal, era o último ponto de contenção para algo mais antigo que o pecado, mais cruel que o diabo em pessoa. E o que quer que estivesse dormindo debaixo da capela, agora ouvia. Pedro voltou correndo ao sítio. Lá, as galinhas tinham morrido sem marca. A terra em volta do poço estava toda esfarelada, como se alguém tivesse cavado de dentro para fora. E no espelho da sala apareceu uma mensagem escrita em bafo gelado. Não foi ele quem pagou o preço. Ué, murmurou Pedro. Então quem? Foi ali que ele entendeu. A alma do padre Albino foi rejeitada pelo sino, porque o padre se matou, e os que derramam o próprio sangue, segundo certas regras arcanas, não são aceitos como sacrifício puro. Ou seja, a porta não foi trancada. Ela foi empurrada para abrir ainda mais. Na noite seguinte, Pedro foi até a venda do Joaquim buscar cachaça quando escutou o relato do Zé Cutia. Vi um homem sem rosto andando no cafezal. Os pés dele não tocavam o chão, e os cachorros, que sempre latiam, só abaixaram as orelhas e mijaram no próprio rabo. O povoado inteiro começou a contar coisa parecida. Criança sumida, bezerro nascido com olho de gente, vultos passando entre as janelas. E todas essas manifestações seguiam um caminho, uma linha reta apontando da capela até o sítio de Pedro. Era como se algo tivesse sido acordado lá, e agora estivesse vindo buscar o que faltava. Pedro se lembrou então de um caderno velho, que Albino deixou em sua casa antes de morrer. Dentro, escondido entre páginas de salmos e exorcismos, havia um mapa com marcas de sangue seco e carvão, indicando 7 pontos ao redor da serra. Os 7 lacres de sufocação, locais místicos onde os primeiros monges selaram o nome que não deve ser lido em voz alta. Um desses lacres, dizia o caderno, já havia sido violado pelo som do sino. Se os outros 6 fossem quebrados, o corpo inteiro da entidade despertaria. A parte 6 termina com Pedro preparando o matulão com sal grosso, cravo da Índia, faca de osso de boi abatido em lua minguante e um crucifixo que Albino dizia ter pertencido a Santo Cipriano. E antes de sair pela trilha de novo, ele enterra o espelho de casa no quintal, porque toda noite a imagem nele ficava menos com a cara, e dele, e mais com a de outra coisa, que parecia estar sorrindo com os olhos fechados. Pedro Malazarte nunca teve medo de cobra, nem de alma penada. Já mentiu para cangaceiro, enganou o coronel, até já deu volta no próprio diabo. Ou pelo menos é o que ele contava nas noites frias de junho. Mas naquela trilha silenciosa, onde nem o vento passava e os galhos pareciam apontar dedo para ele, o silêncio do mato doía mais que grito. O mapa, desenhado com carvão pelo velho padre Albino, marcava uma clareira a noroeste da serra, chamada por alguns de Barro Preto. Ninguém
Pisava ali há mais de 20 anos. Diziam que o tempo ali dentro andava diferente. Um dia virava ano, um sonho virava maldição. E no centro dessa terra esquecida morava um homem que já tinha visto demais, seu Elias, o feiticeiro cego. A história desse homem corria de boca em boca como água em encanamento velho. Diziam que Elias era vidente desde menino, mas que ao olhar o céu certo numa madrugada de junho, viu algo que não devia e os olhos queimaram de dentro para fora. Mesmo sem enxergar com os olhos da cara, Elias via o que ninguém mais via: vultos, intenções, presenças. Ele não falava com os mortos. Ele escutava os que ainda não nasceram. Pedro chegou à casa dele perto do entardecer. Era uma tapera, feita de pau a pique com cipó e pedra, envolta numa cerca de ossos de animais que pareciam nunca ter andado nessa terra. Antes que Pedro pudesse bater palma, a voz de Elias saiu por entre as sombras. Não precisa bater, Malazarte. Já vi você chegando com 2 atrás. Pedro gelou. Atrás dele? Ele se virou de uma vez. Nada, nem sombra. Eles estão quietos por enquanto. Um segura a tua perna esquerda desde ontem. O outro tá dentro da tua cabeça mexendo nos sonhos. Pedro entrou. O cheiro de defumação era forte. Havia ervas secando no teto, pentagramas riscados com cinza no chão e um círculo de sal grosso em volta de uma bacia cheia de água turva. Elias, velho, magro, feito galho seco, estava sentado no canto da sala, os olhos sem cor fixos em lugar nenhum, mas a mão trêmula escrevia sozinha em um papel com carvão. Quando parou, empurrou o papel para Pedro. No papel, uma frase: "Você despertou a primeira boca." Pedro explicou tudo. O sino tocado, o padre morto, o espelho com frases, os lacres. Elias não piscava. Depois de ouvir tudo, se levantou devagar, pôs a mão sobre o peito de Pedro e murmurou um mantra antigo. Ente semente que rasga o tempo, sela tua alma com terra e vento. Que tua língua não diga o nome, mas que teus passos o cerquem com fome. Pedro perguntou sobre os 7 lacres. Elias respondeu: foram colocados por mãos que sabiam o que vinha antes do verbo. Monges? Não. Eram homens que tinham renunciado o nome, a sombra e a respiração. Lacres selam a besta das 7 fomes. Cada fome acorda com um som. O sino que você tocou despertou a fome do lamento, a mais mentirosa de todas. E o que eu faço para parar isso? Pedro perguntou. Elias apontou para um frasco cheio de sangue seco. Isso aqui é sangue de irmão inocente, único que engana a fome por tempo suficiente para fechar um lacre. Você vai precisar de 7 desses. 7 lacres, 7 selos, 7 inocências. Pedro engasgou. Onde ele ia achar isso? Não é fácil, Elias sussurrou. Mas pior seria saber o nome verdadeiro da entidade. Pedro então ousou perguntar: e qual é esse nome? Elias tremeu. Por um momento, parecia que o teto da tapera ficou mais escuro. O chão deu uma tremida leve. Elias cuspiu no chão, que virou fumaça. Só posso dizer uma parte. Dizer o nome completo acorda a fome final. Mas vou te dar o primeiro fragmento, o mais antigo. O que os padres só escreviam ao contrário. Ele se aproximou, a voz quase em prece. O primeiro pedaço do nome é Tarash. Ao pronunciar aquilo, os cães do mato começaram a uivar. O lampião estalou. O espelho que Pedro tinha enterrado a metros dali quebrou sozinho debaixo da terra. Elias então empurrou outro papel para Pedro com um endereço.
uma mulher chamada Clara Murtinho, última descendente de uma linhagem que sabia como esconder as palavras do nome dentro de mantras, para que nem o próprio mal conseguisse encontrá-las. Na beira do fim, quando até o tempo parece cansaço e a memória vira miragem, Pedro Malazarte chegou diante da igreja onde Clara Murtinho murmurava sozinha no escuro. A madeira da porta estava enegrecida, como se tivesse sido queimada por dentro. O ar estava tão pesado que a respiração virava um esforço. Nenhum som, nenhum bicho, nem o próprio medo ousava pisar ali. Clara estava de joelhos no altar, os olhos virados, repetindo uma única palavra: Achariel, Achariel, Achariel. O sexto fragmento do nome, já à beira do último. Ao redor dela, símbolos riscados no chão com sangue fresco pulsavam como feridas vivas. Pedro entrou sem fazer barulho, mas Clara, sem o ver, falou: ele já sabe que você está aqui, e ele já sabe quem você é. Pedro sentiu o chão tremer. Da parede lateral, o espelho enterrado por ele meses antes brotou como se estivesse sendo parido pela madeira. Estava inteiro, embora coberto de fuligem, e no reflexo Pedro viu a si mesmo, sem olhos, sem boca, sem sombra. Clara levantou devagar. Sua voz, antes suave, agora soava como se mais de uma pessoa falasse junto. Quando você tocou o sino, acordou o primeiro nome. Quando quebrou o espelho, abriu a segunda porta. Quando ouviu Elias, leu o terceiro livro. Quando viu o nome escrito no teto do quarto, leu o quarto selo. E agora, Pedro? Agora você é o próprio sétimo lacre. Pedro quis correr. Mas correr para onde, se tudo já estava dentro dele? Clara se aproximou e entregou a ele uma caixa de madeira velha. Dentro havia uma cruz feita com os ossos dos 7 inocentes sacrificados no início da linhagem. O sangue das gerações ainda escorria lento entre os veios. Era o único objeto capaz de trancar a fome dentro do tempo outra vez, mas exigia um preço, um sacrifício. Ou você sela a fome para sempre, ou ela caminha pela terra com teu rosto. Clara sussurrou, voltando a murmurar o nome. Mas agora, o último. Na Alteron, o chão rachou. Do centro da igreja, uma criatura começou a subir, feita de sombras que choravam, com bocas demais e olhos que nunca fechavam. Era a fome. Era o esquecimento, era o diabo antes do diabo ter nome. Pedro agarrou a cruz e, com uma última oração, não decorada, não rezada, mas inventada ali na dor, cravou a cruz no próprio peito. O tempo congelou. O espelho explodiu em silêncio. Clara desapareceu como fumaça. E Pedro Malazarte virou lenda. Alguns dizem que ele foi levado para o tempo de antes do tempo. Outros, que sua alma ficou presa em algum canto do sítio onde o mato cresce de noite para apagar os rastros de quem ousa lembrar. Mas de vez em quando a neblina desce antes da hora e os cães uivam sem lua, dizem que dá para ouvir um sino tocar lá longe, muito longe. Não vai lá ver não, porque pode ser que no reflexo do sino você encontre seu próprio nome, escrito ao contrário.